Afável Deus, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, com gratidão em meu coração, neste lugar que é chamada Casa de Oração. O Senhor marcou um encontro conosco nesta noite e nós marcamos um encontro para ter uma conferência com o Senhor. Viemos aqui para te adorar, para ter liberdade, para nos alegrar, para te bendizer e também para agradecer pelas vitórias que já temos alcançado. Agradecer a Ti, Senhor, pela Tua infinita graça. Agradecer ao Senhor por esta coluna de fogo, esse sobrenatural, o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que guiou aquele povo saindo ali do Egito. Eu creio que o Senhor está nos guiando também por esta mesma nuvem, e nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, onde nós podemos chegar com convicção e inteira segurança de saber que o Senhor ouve todas as nossas orações. O Senhor está aqui, ó Pai, para nos abençoar, para nos corrigir, para nos estimular, nos encorajar. Por isso, ó Pai, que o Senhor possa ter liberdade, desde a portaria até aqui ao púlpito, ó Pai, que o Senhor possa tomar cada indivíduo. Como o diabo não pode fazer nada a não ser através de homens e mulheres, como pessoas, o Senhor pode nesta noite nos usar, todos, ó Pai. Neste momento eu tomo toda essa atmosfera, todos que estão aqui possam ser batizados com Teu Espírito Santo, com seus ouvidos ungidos para ouvir a Sua palavra. Que todo homem desapareça e que a presença do Senhor possa ser notória aqui neste santo lugar. E se há porventura alguém nesta noite doente, que possa sair daqui curado, ó Deus. Que o Senhor possa abrir caminho onde não há caminho, pois assim nós cremos. Se o Senhor estiver conosco e em nós, milagres podem acontecer. Então manifeste o Teu poder, Senhor. É o desejo do meu coração, é o desejo, eu creio que é o desejo de coração de cada irmão que está aqui nesta noite. Por isso nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui outra vez. Depois de alguns dias, a gente chega aqui com gratidão por saber que estamos de volta em casa, amém? Estamos de volta em família. Vamos colocar de pé, nós vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Creio que talvez já foi apresentado o irmão Cauã, né? O irmão Cauã é lá de São Félix do Xingu, esse jovem, e veio para estar conosco aqui há alguns dias. Bem-vindo, irmão Cauã, né? Creio que a igreja pode dar boas-vindas a esse jovem, né? Faz parte da partícula da igreja de São Félix do Xingu, né? Nosso irmão. E vai estar conosco aqui alguns dias até a gente retornar. É Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 19. Nós vamos ver aí a tentação de Eva e a queda do homem. Leitura esta, todos nós somos conhecedores, e onde o irmão Brana usou para pregar a mensagem, a semente da serpente. Talvez a gente não dilata o assunto da semente da serpente, mas vamos ver as consequências de quando nós erramos o alvo. O que isto causa
na raça humana tem causado e que muitas vezes nós somos atingidos também. Vamos ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nus? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a tua mulher, e entre a tua semente e a semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aleluia. Que o Senhor acrescente a esta leitura em nossos corações e também em nossa meditação. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde espiritual. Saúde espiritual. Vivemos
em dias maus, onde doenças no estado físico têm se surgido e alastrado por toda a humanidade. Praticamente toda a humanidade está doente, né? No estado físico. Umbrana pregou a mensagem Espíritos Sedutores, Demonologia no estado físico. E nesta mensagem, Demonologia no estado físico, o irmão Umbrana fala que todas as doenças são demônios. Você já pensou sobre isso, irmão? Quantas enfermidades que nós, às vezes, são atingidas em nós. E o irmão Umbrana, como nosso profeta dessa era, ele chama que isso são demônios que atingem a humanidade, deixando ela fraca. E este ministério do Cavaleiro Amarelo, ele vem para simplesmente adoecer as pessoas, deixando elas doentes. Isso se tratando do estado físico, levando até mesmo à morte. Morte significa estar separado. Morte significa estar separado deste corpo humano, morte física. Separado do seu amigo, do seu irmão, do seu cônjuge, de sua família, levando a isso a trazer tristeza, levando essas consequências a um ponto final que é solidão, tristeza, angústia para aqueles que ficam. E aqueles que partem sem Deus, na dimensão de um perdido, nós sabemos que a condição fica muito pior de que ela se encontrava. Quantas pessoas se sentindo já em um estado de inferno, com doenças diárias, toda noite, sentindo dores, e acham que o final é lançar contra a sua própria vida, pensando que isso vai ter um fim. E o irmão Umbrana diz que, da maneira que a pessoa se parte desta dimensão, se for em aflição, de dores, ela vai continuar de outro lado, em outra dimensão, assim chamada a dimensão dos perdidos, a quinta dimensão, em uma condição que nós não podemos explicar e nem tampouco imaginar o que é do outro lado desta dimensão daqueles que partem sem Deus, sem alcançar a libertação que a cura no estado físico. Para nós falarmos de santidade, de saúde espiritual, nós precisamos reviver um pouquinho sobre essa saúde que nós temos hoje no estado físico. Não podemos falar sobre saúde espiritual sem falar das doenças espiritual. Imagine você então agora, irmão, irmã, jovem e criança, você diante do consultório de Deus, diante do doutor Jesus, não diante do pastor, do pregador, mas diante do doutor Jesus, assentado em um consultório e fazendo uma análise com ele, fazendo um inventário, onde foi que eu adquiri esta doença no meu estado espiritual. Não somente nós estaremos aqui fazendo uma consulta, sendo consultados pelo doutor Jesus, mas nós sairemos daqui com a consulta, com a receita em nossas mãos para nós tomar o remédio e alcançar a cura da nossa alma. Assim eu creio que você também está desejando sair daqui melhor do que você chegou. É isto verdade? Vocês digam amém. Então, vamos falar sobre isso. A queda, onde nós acabamos de ler do homem, no início, causou toda a separação do homem com Deus. Isso foi o pecado original que trouxe um rompimento profundo na relação do homem com Deus. O pecado é como uma doença. O pecado é como uma doença.
Isaías capítulo 1, versículo 5. Isaías faz esse diagnóstico: as pessoas passam a esconder-se de Deus, passam a criar cobertura para justificar a sua condição quando está em uma vida pecaminosa, muitas vezes está doente. E essa doença atingiu toda a raça humana ali no início, e o pecado é uma forma que vem fazendo com que as pessoas cada dia estejam morrendo. A ponto do irmão Brana pregar a mensagem anemia espiritual. As pessoas não conseguem mais ter alegria diante da face do Senhor. As pessoas não conseguem entrar de corpo, alma e espírito diante da face do Senhor, porque estão doentes. Doentes no espírito. E quando se chega diante do doutor Jesus, e que começa a fazer esse relatório do que ela está se sentindo de uma forma sincera, diante do doutor Jesus, você chega diante do doutor e começa a ser sendo sincero, o que você está sentindo. E quando o doutor diz para você o que você deve fazer, se você tomar a decisão de acertar, mudar hábitos, mudar costumes, mudar atitudes, você será curado. E se você entrar em oração, em jejum, que é um dos remédios para adquirir essa cura na sua alma, na nossa alma, renunciar a nós mesmos, renunciar ao nosso desejo, aquilo que eu não queria fazer, quando menos eu espero, assim estou fazendo, o apóstolo Paulo assim o diz. Se nós tomarmos o medicamento de Deus, nós teremos vida, a ponto de serem acrescentados alguns dias a mais, pela sua longanimidade, da misericórdia e do seu amor. Mas o pecado separa o homem do próximo. Se tratando de Adão e Eva, se tratando da vida conjugal, pecados escondidos causa uma separação entre o homem e a sua mulher. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 12 e versículo 13, onde nós acabamos de ler. Você pode estar com a sua Bíblia aberta, você pode ver isso aí em Gênesis capítulo 3, versículo 12. Então disse Adão à mulher: que me deste por companheira, e ela me deu da árvore e comi. O versículo 13: e disse o Senhor a Deus à mulher: por que fizestes isto? E a mulher disse: a serpente me enganou. Aí você está vendo um diálogo entre o marido e a mulher, Adão e Eva, depois de terem pecados. Ambos pecaram, eles começaram a se culpar um ao outro. Estavam querendo justificar, a não ter que cuidar de acertar, eles estavam querendo se jogar a culpa em um outro. Já estavam doentes, já estavam separados de Deus. Vimos aqui no versículo que eles começaram a adquirir alguns aventais, algumas coberturas, algumas folhas ali, porque eles já não conseguiam chegar diante da face do Senhor, porque a única coisa que separa eu e você, o homem e a mulher de Deus, é o nosso pecado. Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não há onde eu possa esconder, não há onde você pode se esconder, que os olhos de Deus possam nos ver dia e noite. E Deus está procurando você. E Deus está nos procurando pelo seu ministério de graça, de misericórdia, que ainda está estendido por cada um de nós para curar as nossas feridas, para curar a nossa alma, trazer a restauração da alegria, a restauração, trazer o novo nascimento, trazer tudo aquilo que todos os insetos comeram um dia desta árvore, que é você, a árvore noiva. E esses insetos têm nos deixado muitas vezes
em uma condição de nem frio e nem morto, nem morno. Mas a única coisa que faz nós retornar, irmãos, é reconhecer que nós estamos doentes, reconhecer que nós precisamos de ajuda, é não ficar tomando alguns ampliativos, algumas coisas, alguns analgésicos, principalmente procurando algumas coberturas de medicamentos extraídos de homens com conhecimentos teológicos, dizendo que o que Deus quer é somente o coração. O que tem isso? Isso não tem importância e não faz mal, e você está morrendo cada dia e distanciando de Cristo. Mas se você está aqui nesta noite, é sinal que você ainda está pedindo o socorro do alto, está clamando pelo salva-vida, reconhecendo que você precisa da ajuda, do auxílio divino, e Deus te ouve, Deus te atende. Às vezes você não tem condição para pagar nem mesmo a consulta, mas Ele já pagou ali na cruz do Calvário, desde ali quando Ele derramou o seu sangue, trazendo simplesmente para você a redenção através desse sangue. A obediência total à palavra de Deus faz com que você alcance a cura da sua alma. Oxalá nós pudesse perder a nossa vida, morrer doente em uma condição terrível, mas não perder a nossa alma. Oxalá nós chegarmos do outro lado, faltar uma perna aqui nessa dimensão, ou uma mão, mas do outro lado você terá um novo corpo, um novo nome. Aleluia, você terá um corpo glorificado. Isso é mais importante do que ficar preocupado com o exterior. Mas a hora que nós estamos vivendo é preocupar com a cura do nosso interior. Mas nós vemos aí onde nós acabamos de ler, preciosos irmãos, Gênesis 12, 13, esse conflito conjugal. Uma das coisas que mais tem acontecido na raça humana são conflitos conjugais. Porque o diabo quer destruir famílias. Filhos contra pais, pais contra filhos, marido contra mulher, mulher contra esposa em uma guerra. Porque é família, Deus ama a família. Deus gosta desta paz. Deus gosta dessa comunhão, desse respeito de um para com o outro, principalmente entre os casais. Mas aquela hora ali houve um conflito onde nós acabamos de ler. Isso começou a gerar o que? Ciúmes. Você conhece o que é o fruto. Você conhece e sabe muito bem, você é um cristão revelado e sabe do que nós acabamos de ler, que através daquela mistura ali, daquele pecado original, naquela hora começou a ser gerado esse ciúme diabólico que há em muitos lares. Começou a gerar ódio, sabe? Começou a gerar aquele ciúme, aquele sentimento de inveja. Já pensou inveja entre famílias? Houve aqui onde nós acabamos de ler, começou a gerar ali, foi tudo no início, irmãos, até mesmo aquele ciúme dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. Aquele ciúme ali dos pastores de Abraão com os pastores de Ló começou lá atrás. E hoje nós vemos isso muitas vezes em nosso meio, ciúmes, invejas entre nós que falamos que somos membros do corpo de Cristo. Fazemos parte do ministério. Fazemos parte da mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes nós estamos doentes, não conseguimos ter prazer, alegria, satisfação de dizer, é meu pastor. Satisfação em dizer, é meu irmão. Como o nosso profeta assim o dizia, meu precioso irmão. Ser amigo, ser cordial, fidelidade, estar jogando no mesmo time.
Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os espíritos que vêm para te deixar doente. Separar eu de você, separar eu dos obreiros. Isso é antigo, irmãos. Mas o Espírito Santo sempre tem falado conosco e nos advertido sempre as mesmas coisas. Isso traz para nós o quê? Inchaço? Enfado? Não, isso traz segurança para as nossas almas. Mesmo ouvindo as mesmas coisas, um dia Deus pode enviar um fogo, não aquele fogo pintado na parede, mas um fogo que arde os nossos corações e queima todo o pecado que de tão perto está nos rodeando, querendo nos matar. Mas isso separou, começou ali aquele ciúme de Sara e Agar. Houve ali um acordo, mas quando aquilo foi manifestado, começou ali um ciúme entre Sara e Agar. Começou ali, mesmo em famílias, pense nisso, irmãos, Sara e Agar, Ismael e o outro Isaac, começou ali ciúmes, peleja, começou ali esse espírito de inveja, esse espírito de indiferença, de ódio. Mas mesmo em famílias, Sara e Agar, Ismael e Isaac, sim, por isso nós temos hoje tantas ramificações até mesmo dentro da mensagem. Isso é culpa do nosso Deus? Não, é culpa do personificador da obra-prima. Aquele que está aí sempre pelejando contra nós. Nós que somos eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo, o diabo tem todas as suas flechas apontadas para você. Então, irmãos, o pecado separa o homem de si mesmo. Você não consegue ter comunhão nem mesmo com você. Você não consegue ver o seu potencial de cristão revelado. Você não consegue nunca ver o potencial que você tem de louvar a Deus com os dons que Deus te deu. Dom de ouvir, dom de cantar, dom de falar em línguas, dom de profetizar, dom de maravilhas. Assim você fica se auto-destituindo, separando de si mesmo, causando em você um estado de estar acamado, causando em nós uma condição de estarmos algemados, de não podemos nos ver dignos de fazer algo para que a bandeira do Evangelho seja hasteada e para que pecadores se encontrem a graça, a misericórdia de Deus, como um dia esse amor foi estendido para você. Mas o homem traz uma destruição, destrói o seu corpo, destrói este templo, destrói esta casa. Você é uma casa, irmã. Nós somos uma casa. Você é uma morada, morada do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo mora, irmão, ele vai te guiar a águas cristalinas. Ele vai dar para você beber de uma fonte inesgotável, uma água sem girinos. Você pode beber, que quem vai te dar, está te dando esta água. Por isso nós cantamos, venha saciar a sua sede. Beba dessa água que é Cristo. Esta fonte está jorrando todo dia. Esta água não tem açúcar, não tem mistura, é água da vida. Aleluia. Este homem interior que é o Espírito Santo não vai te dar algo para você comer, para você sentir com dores no estômago, comer uma comida que vai te fazer mal. Aonde você comeu essa coisa estragada? Com quem você andou assentando? Com quem você se assentou? Com quem você estava comendo? Algo que você comeu não foi dos pastos verdejantes do bom pastor. Mas a terra naquela hora, quando vê essa consequência, ela se tornou maldita. Produz
e produziu o que? Espinhos. Geme, sabe, a terra está simplesmente gemendo. A terra está gemendo, irmãos. Você pode dizer amém a isso, que a terra está gemendo? O irmão Branham diz que ela está como dores de parto. Tudo que nós estamos vendo, isso é condição que a terra está gemendo, tudo por causa do pecado. Deus está triste. Deus está triste, por isso nós vemos tantas coisas terríveis acontecendo, porque a terra está gemendo, aguardando a redenção. Aleluia. Os animais estão gemendo, aguardando a redenção. Tudo vai voltar ao original, por isso nós passamos aí por essas 3 etapas. A terra também passa por essas 3 etapas. Batismo com água foi o primeiro batismo que esta terra sofreu. O segundo estágio, o batismo com sangue. Jesus ali no Calvário. E agora, o terceiro batismo em que tudo vai ser queimado, que é o batismo com fogo, inclusive com esses demônios na saúde espiritual das pessoas. Isso eu estou aguardando e amando e desejando que isso aconteça o mais rápido possível, porque isso dói em seu coração como um cristão, como um mensageiro, ao ver as pessoas doentes no estado espiritual e você não pode fazer nada. Está sendo medicado e as pessoas não querem comer. Mas esse processo de enferminação, enfermo, espiritual, ele tem algumas características. O homem se torna-se doente quando ele abre um espaço para escutar o diabo. Sabe quem está falando com você nesta noite, irmãos? É o doutor Jesus querendo te aviar a receita correta para você alcançar a saúde espiritual. Então você seja feliz, tomando esse medicamento você terá vida, você será um homem feliz, alegre, o seu semblante será mudado, glória a Deus, a paz voltará para o seu lar, para a sua família, esta restauração que Davi sempre clamava quando estava escrevendo os seus hinos, as suas melodias, principalmente em suas orações, ele estava sempre dizendo: Senhor, reconheço o meu pecado, apressa, Senhor, para me ajudar, apressa, Senhor, em me livrar, torna-me o primeiro amor, restaura-me o primeiro amor. Reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que ele estava a alguns passos da beira do abismo, para se encontrar separado eternamente de Deus, mas ele sabia que estava doente, e ele estava clamando, o pecado, isso me acompanha todos os dias, isso está me atrapalhando, mas ele não conseguiu justificação, ele correu, e foi nesses momentos de angústias, de se encontrar separados, sozinhos, que ele escreveu esses louvores, esses salmos, essas pérolas que nós temos hoje para entender que nós precisamos, em todas as circunstâncias da nossa vida, adorar a Deus, seja em qualquer situação que estiver passando. Isso é mais do que emoção, isso é mais que nós pularmos, fazer barulhos, porque você está ouvindo uma consulta com o nosso Deus nesta noite. O homem se torna-se doente quando ele acolhe dúvidas sobre a palavra de Deus. Deixa de ter prazer com Deus para ter prazer com Satanás. Preferem crer naquilo que não é de Deus, preferem conversar com diálogo, ter diálogo com Satanás do que ter diálogo com Deus. Preferem dar ouvido às razões de Satanás, às lógicas de Satanás, ao olhar para o Deus que é invisível. Amém? O homem torna-se doente quando ele fica no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Aleluia!
Eu vi algo que me deu uma sensação de gratidão, uma sensação até mesmo de aquietação na minha alma, aonde diz assim: nós não precisamos fazer acepção de pessoas. Quantos podem dizer amém a isso? É a palavra de Deus. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, mas sim nós podemos fazer acepção de espíritos. Fazer acepção de espíritos que vêm simplesmente para nos contrariar, para nos tirar o prazer, a inocência, romper a inocência e personificar o amor divino, a fidelidade de uma vida cristã genuína na palavra de Deus. O homem se torna doente quando cai nas malhas do diabo e começa a achar o pecado agradável. Versículo 4 e 6, onde nós lemos, estamos dentro de Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 19. E o homem se torna-se doente quando hospeda no coração sentimentos de ingratidão, insatisfação e melancolia. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu peito e repreenda esse espírito de doença espiritual nesta hora. O homem se torna, eu vou repetir para você expulsar esse demônio que está aí, não fica adorando, venerando isso não, isso é Satanás que não quer te ver bem. Você participou aqui do culto, domingo de comunhão. Até que Jesus venha, nós precisamos estar em comunhão, como símbolo, participando desta ceia como vocês participaram até que Jesus venha. Mas nós precisamos também de estar em comunhão uns com os outros, sem nenhuma reserva com o seu irmão, aonde o irmão Branham, o nosso profeta, o nosso exemplo, o nosso mensageiro, diz: se algum dia eu pensar algo mal, errado de um irmão, certamente eu caí da graça. Porque lá no seu coração muitas vezes foi colocado, você comeu algo que está prejudicando o seu coração, ouvindo e dando lugar para aquele espírito de que a mosca varejeira assentou no seu ouvido e aquilo desceu para o seu coração, e o seu coração está enfermo, como doença de chaga, o seu coração está doente, porque lá dentro, essa radiografia que está sendo tirada nesta hora, nesta noite, pelo doutor Jesus, ele está olhando através da palavra, através do sol, e está vendo que lá há insatisfação, há melancolia, há sentimentos de ingratidão. Isso está deixando o seu coração azedo, machucado, sangrando, a ponto de não poder nem ao menos dizer glória a Deus, por mais esse dia que o Senhor me deu. Glória a Deus pela esposa que o Senhor me deu. Obrigado pela esposa, pelo meu esposo que o Senhor me deu. Glória a Deus por esta igreja que o Senhor me deu. Mas suas mãos, que são mãos, que assim você crê que as suas mãos estão santas, elas estão em seu coração nesta hora para desfazer todas as obras malignas, vindo diretamente do inferno, e você pode expulsá-las nesta hora mesmo para a sua origem, porque nós estamos assentados em lugares celestiais. Poderíamos falar mais dessas consequências da saúde espiritual, mas que Deus possa completar isso no seu coração, fazendo você então um inventário com Deus e ver se você está vivo ou se você está morrendo. Deus te abençoe. Amém. Palmas para Jesus. Graças a Deus.